Bem-vindos a mais um Coffee Break da Guess What. Hoje connosco temos o Frederico Carvalho, especialista em marketing digital. Ele anda a fazer muitas coisas boas no nosso país e acho que melhor do que eu, ele pode contar aqui um bocadinho o que é que anda a fazer, não é? Frederico, conta-me lá o que é que tu andas aqui a fazer em Portugal e o que é que andas aqui a mudar em termos digitais. Bom, olá a todos. Olá Miguel, Alexandre, obrigado pelo convite. Eu comentava antes de nós começarmos esta iniciativa de que eu sou fã de acompanhar este marketing de conteúdo que a Guess What está a produzir. Bom, sobre mim, eu essencialmente sou o CEO da Digital FC, que é uma empresa que organiza o Click Summit, que é um evento que já é feito há 5 anos em Portugal, que junta todos os anos profissionais de marketing. Este ano de 2019 organizámos o Digitalks, que é uma conferência também, mas com outro foco, um bocadinho mais para fazer a ponte entre Portugal e Brasil. Só recordar que o Brasil teve muito impacto em Portugal, foi o segundo país que comprou mais casas em Portugal e é uma das nacionalidades que faz mais investimento, então nós quisemos aproveitar o momento e fizemos uma conferência que fizesse a ponte entre os dois países. É engraçado essa evolução, não é? Do impacto que o mercado brasileiro começou a ter em Portugal nos últimos anos, em que antes tínhamos pessoas, brasileiros que vinham para cá com poucas qualificações, à procura de uma vida melhor, e hoje em dia já temos pessoas bastante qualificadas no Brasil que vêm para Portugal a acrescentar valor, não é? Sem dúvida, eu vou já tocar nesse ponto. Não, sem dúvida. Claro. Mas normal. Sem dúvida. Vou só complementar só para dizer que, além disso, uma das coisas que eu faço com muita frequência, inclusivamente, é o que me faz ir várias vezes percorrer o país. Eu estava a comentar para a Miguel, a gente tem que começar porque eu vou para o Porto daqui a um bocadinho. É verdade. Vou para o lançamento do livro do Vasco Marques A a Z. Mas uma das coisas que eu faço muito é consultoria e formação, principalmente formação para empresas. Isto para dizer o quê? Aquilo que mais senti nos últimos meses foi uma grande presença de pessoas do Brasil nas formações, ponto número 1. Ponto número 2, talvez as pessoas não saibam, mas nós comemoramos o Dia dos Namorados é 14 de Fevereiro, eu sei isso toda a gente sabe, mas no Brasil é dia 12 de junho. Eu estava a dar uma formação ao Liberty Seguros, eu abro o Google Trends para mostrar quais são as palavras mais pesquisadas e no top das pesquisas estava lá Dia dos Namorados. Isto para dizer o quê? Eu acho que nem todas as pessoas têm consciência que estes movimentos migratórios têm também impacto na área digital, na forma como as pessoas pesquisam. Segundo exemplo, Angola. Uma das nacionalidades que existe mais em Angola são os chineses. Eu abri o Google Trends para mostrar como é que as pessoas pesquisavam em Angola e tem palavras com caracteres chineses. E isto dentro do motor de busca do Google. Então são pequenos pormenores, mas que quem trabalha na área também convém que entenda um bocadinho o que é que as pessoas pesquisam, como é que pesquisam, porque não é só o comportamento dos portugueses que aqui estão, todas as pessoas que aqui estão podem depois ter impacto na forma como as pessoas pesquisam, os keywords estão associadas, e o Brasil sem dúvida tem muita força. Portanto, isso o que tu dizes relativamente ao Google Trends é muito importante, que ao fim e ao cabo nós temos que conhecer exatamente quem é que é o nosso consumidor, o que é que ele anda a fazer na internet, para depois nós posicionarmos aqui a nossa empresa, não é? Bom, para quem não conhece ou não está tão familiarizado com o tema, o Google Trends é uma ferramenta essencial, fundamental. Há pessoas que o conhecem, mas nunca mexeram. Portanto, eu sugiro usar a ferramenta porque conhecer sem mexer é a mesma coisa que não perceber as potencialidades que a ferramenta tem. Mas essencialmente permite 3 coisas ao nível de negócio. O que é que as pessoas estão a pesquisar neste momento, agora já? E como é que eu posso perceber que aquelas palavras podem ser interessantes para o meu negócio? Exemplo, eu vejo uma keyword que é muito pesquisada e preciso de avaliar se aquela keyword pode ou ser utilizada para aquilo que são os meus interesses. Exemplo, o Rafael Nadal, né? Agora ganhou o ganhou quartos. O João Sousa. Exato. Isto para dizer o quê? O que é que o Rafael Nadal não sabe sobre Portugal? Então, se eu tivesse uma imobiliária, posso avaliar se aquela frase faz sentido. 3 dicas para o Rafael Nadal comprar casa em Portugal depois de vencer o João Sousa. Basicamente, claro que eu estou a fazer aqui uma coisa à pressão, não é? Uma coisa, mas o objetivo é avaliar se aquela keyword faz ou não faz sentido. Porque depois, se nós utilizarmos várias vezes, isto pode dar uma mensagem ao motor de busca dizendo que nós estamos preocupados. E reparem, mesmo para a gestão de redes sociais, embora a keyword não tenha impacto diretamente dos motores de busca, mas se eu sei que as pessoas estão a pesquisar aqueles tópicos, então se eu criar conteúdo à volta daquele tema, isso é relevante. É uma tendência. Segunda coisa que o Google Trends é importante, que é na comparação de palavras. Como é que será que as pessoas pesquisam mais? Comprar casa ou casa para comprar? O que é que vocês acham?
Comprar casa. Os dois? Sim. Não, comprar casa é mais pesquisado, mas há muitas pessoas que não têm malas. Há muitas pessoas que olha, eu acho que é casa para comprar, não é? Sim. E mesmo assim, existem na CPLP, nem sempre é feito desta forma, comprar casa e casa para comprar. Existem pequenas variações em alguns países onde às vezes suplementa, mas perceber qual é que é a keyword mais forte também é importante quando eu estou a criar conteúdo. E segundo, desculpa, ainda neste, que é o segundo, mas linha A, que é onde é que as pessoas pesquisam mais? Açores, Leiria, Santarém, então mostra também as regiões do país onde as pessoas estão mais interessadas em saber sobre aquele tópico. E isso é super relevante, porque basicamente eu posso mover a minha área comercial ou fazer mais investimento em publicidade, onde nos sítios onde eu sei as pessoas estão a pesquisar mais. E variações. Olha, uma das formações que eu tive a dar para a RB, que é uma empresa que tem Calgon, Calgon, Achau, Airwick, etc., era avaliar nódoas e nódoa. Ou seja, esta junção de palavras. Uma das palavras mais pesquisadas é como tirar nódoas em vinho tinto. Não é vinho branco, não é vinho rosé, não é vinho do Porto, é vinho tinto. O tinto é que dá sempre mais trabalho, não é? Mas lá está, saber isto faz com que a marca pense assim, nós temos que escrever material, conteúdo a sério, não é? Com vídeo, que é para responder a esta necessidade. As pessoas querem saber como é que tiram nódoas em vinho tinto. Não quer dizer que os outros não sejam relevantes, mas esta é uma preocupação das pessoas. Olha só, esta ferramenta que é gratuita ajuda a perceber isso. Mas eu acho que esse é que é um dos grandes problemas hoje em dia, não é? É o lado bom e o lado menos bom da internet, não é? Porque nós hoje em dia temos acesso a tudo, toda a gente tem acesso a tudo e há tantas ferramentas, principalmente gratuitas hoje em dia, que era uma coisa antes quase impensável, mas muitas pessoas não sabem o que fazer com elas, nem sabem o que é que elas são. Elas, ouvem falar Google Trends ou outra coisa qualquer, Analytics, seja o que for, e não sabem como utilizá-las. Parece que até as mesmas gerações mais velhas acabam por começar a sofrer aquilo que as gerações mais novas estão a passar, que é, sabem um pouco de tudo, mas não sabem nada. Não é? Um bocadinho pesquisam no Google, mas depois não aprofundam, não é? Um conhecimento generalizado. Há especialistas, efetivamente. Não, há generalistas e não há poucos especialistas. Portanto, há muitas ferramentas gratuitas e boas, mas ninguém sabe muito bem o que fazer com elas. Então, esta é a minha... Não, e está uma visão super relevante, principalmente destacando o seguinte, existe um conceito da Martech, não é? No fundo a junção daquilo que é o conhecimento de marketing com a tecnologia e até um site martech.com. Basicamente é muito interessante porque ele mostra aquilo que tem sido a cadência do crescimento das ferramentas. Acho que em 2016 eram 3.000 ou uma coisa assim, e agora em 2019 são 8.000 ferramentas que existem para ajudar quem trabalha na área de marketing nas várias fases, seja na área da aquisição, na área de relacionamento. Portanto, como estavas a dizer, existe tanta coisa que eu acho que é importante depois haver uma especialização de profissionais em determinadas áreas. Então a minha área de especialização, vamos colocar como hipótese, é redes sociais. Então qual é que é o teu leque, o teu baralho de ferramentas relacionadas com redes sociais são os quais? Porque tem que haver sempre as duas coisas. A pessoa não pode ser só muito boa em ferramenta, nem só muito boa em estratégia. Quer dizer, até pode ser só muito bom uma coisa ou outra. Mas tem que haver um equilíbrio. O equilíbrio, claro, que torna o profissional mais muito complexo. mais completo. E eu acho que tem a ver... E esta complexidade de haver mais ferramentas, portanto, hoje estou mapeado às 8.000, não sei o que vi, não é? Por acaso estou agora a ler sobre o tema, porque é um tema que eu também não sabia que havia tantas ferramentas sobre tanta coisa. Até há gráficos, infográficos, aliás, que mostram a quantidade de ferramentas. Mas para dizer o quê? Aqui às vezes o maior problema tem a ver com a especificidade e as necessidades de horas para conseguir entender como é que a plataforma funciona, porque há algumas que até podem requerer pouco tempo. Falámos de uma simples, que é o Google Trends, mas há outras que requerem bastante tempo e têm muita minúcia. Exemplo da plataforma de Facebook Ads, muitas variações, muitos pormenores, coisas que vão funcionando em tempo real, ou a plataforma Google Ads, e outras que podemos ir mais à frente, a Segment, que é uma ferramenta que recebe data e depois ajusta a informação e vai preenchendo, ou Autopilot, enfim. Tem tantas ferramentas, mesmo a Salesforce, o maior CRM do mundo. Aqui acaba por depois também haver aqui um levantamento prévio de quais são as necessidades e os objetivos, não é? E depois se calhar decidir então quais é que são as melhores ferramentas. Sem dúvida. Exatamente o ponto que eu ia fazer o caminho, que é, hoje, se nós trabalhando na área do marketing, nas relações públicas, ou seja, em que área, o que é que eu tenho agora? Que é a auditoria interna. O que é que eu tenho agora? Quais são as valências que eu tenho na equipa? Que sabem fazer o quê? Sabes trabalhar em WordPress? Boa. Sabes trabalhar em Facebook? Não. Então, basicamente, é fazer e depois, o que é que eu não tenho e preciso ter? E avaliar se eu tenho que terceirizar ou não. Que é a mesma coisa que muitas empresas fazem em relação aos serviços que precisam na área da comunicação.
Redes sociais, preciso, não. Tenho alguém que faça, então vou subcontratar alguém que seja especialista no tema. Eu acho, e agora pegando no teu foco, que é, eu acho que realmente, principalmente, tenho ido a muitas conferências, então nos últimos 2 meses, a Londres, fui à Roménia, ao Brasil, e vou agora outra vez em agosto, para dizer o quê? Eu acho que quando está mais a faltar em Portugal, necessariamente, é a especialização, sem dúvida alguma. Eu sinto muita gente que tem um cheirinho daqui e da colar, mas eu acho que falta aqui um entendimento que é preciso aprofundar num tópico em específico. Exato. Eu quero ser bom a atrair clientes. Não, a minha especialização é fundamentalmente a área de engagement com os clientes. Não, a minha área é a área da conversão. Mas isso Não é que não exista. Mas também não tem a ver Mas tem a ver com formação. Com uma abordagem, vamos chamar dos empregadores, de procurarem uma pessoa multitasking, não é? Nós parece que nós antes éramos muito especialistas numa função e depois abrimos o leque e começámos à procura de funcionários e colaboradores cada vez mais multitasking que sabem fazer uma data de coisas, não é? Hoje em dia um marketeer digital tem que saber uma data de coisas, até programação. Quer dizer, não será também por aí que isso depois tira o foco das pessoas e as pessoas pensam, não, eu tenho que saber tudo um pouco. Não, tu tens é que saber ali... Não, saber tudo um pouco é bom, não é? Também, sim. É bom porque numa reunião a pessoa tem consciência daquilo que está a ouvir. Agora, uma coisa eu tenho 99,9% de certeza fruto da experiência que tenho no terreno, que é as pessoas têm pouca formação e procuram pouca, e sinceramente, eu sei que isto pode doer a muitas pessoas que estão a ouvir, mas a literacia digital em Portugal é muito baixa. Os empregadores não fazem grandes investimentos para os funcionários disso. Muitas vezes são eles que investem no próprio bolso porque querem ir à formação. Não é o vosso caso. Não, eu sei que sim. Não, o Jorge já participou inclusive num Click Summit. Eu sei que ele tem essa preocupação de educar. Mas eu estou a falar da janela do mercado. Não é? Sim. O mercado que não era da área da comunicação, porque as pessoas da comunicação, mal ou bem, são forçadas exato, tem que ir pesquisar para conseguirem informar o cliente. Mas eu falo da generalidade das pessoas. Existe um desinvestimento, não é desinvestimento, desinvestimento também não é a palavra certa, uma falta de investimento que é diferente, não é? Para que as pessoas passem do nível que é um patamar de generalista para dizer assim, não, espera aí que eu agora esta formação sobre este tema em específico pode ser relevante. E mesmo que seja generalista, mesmo isso seria relevante. Eu tenho muitas pessoas na minha formação que têm consciência, que sabem A, B, C e D. Eu tenho uma ficha onde a pessoa faz a sua avaliação de o que é que ela acha que ela sabe e nada contra, mas depois, na prática, aquilo que é a realidade versus aquilo que seria o ideal, há uma discrepância. Curiosamente, eu estava a ver uma notícia agora a caminho, quando vinha para cá, de Captain, passa a publicidade, não, mas eles foram meus patrocinadores no Digital. Sim. Mas para dizer o quê? Eu vinha a ler cá a CEP e dizia que 39% das empresas em Portugal, 39% das empresas em Portugal têm presença digital, o resto não tem. Estudos deles, a Associação de Economia Digital. Isto não é preocupante? Não só é preocupante, mas também se pensarmos um bocadinho, 39% dessas empresas, se calhar ali uma boa porcentagem tem só ali um site meio abandonado, uma página de Facebook também meio abandonada, não é? Porque leram em algum lado, eu tenho que estar no digital, então criam qualquer coisa e depois fica ali. Já é uma presença reduzida e acaba por também ser uma grande porcentagem que se calhar não é relevante. Mas é bastante preocupante, claro, sem dúvida alguma. E muitas das empresas, também daquilo que eu vou vendo do meu métier, elas estão mais facilmente nas redes sociais do que ter um site. E uma das áreas que eu digo sistematicamente, e que é, o site é a estratégia, para mim é o sol da estratégia digital. Depois vem o resto. Não que o resto não seja relevante. Há muitos negócios que começaram no Instagram e têm sucesso, que começaram no WhatsApp e têm sucesso. Só que isso não é o padrão. Isso são casos isolados que correram bem e vão, oxalá continuem a ter muito sucesso, mas isso não é o padrão. Uma das coisas que me impressionou o ano passado, quando foi o Web Summit, eu tenho ido basicamente todos os anos, o que aconteceu foi, eu vi uma palestra da Sarah Bird, que é a CEO da Moz, e um dos slides mostrava que 90% das pessoas pesquisam naquilo que são as plataformas Google. Primeiro era 62% a secção de pesquisa, 28% de secção de imagens, depois a outra secção era YouTube, assim. E depois é que vinha o resto. Eu acho que só tomando alguém que vê este gráfico, eu costumo dar a minha informação, mas vocês encontram facilmente na internet, a pessoa fica. Eu que trabalho na área, nem eu tinha consciência da forma como as pessoas pesquisam, que é surreal. Vocês têm ideia qual é a palavra mais pesquisada no Google? Não faço a mínima ideia. Palpites. Só para beber água. Só para beber água. Para beber água. Vocês vão dar um palpite. Eu vou dizer Cristiano Ronaldo. Não, a palavra mais pesquisada é Facebook.
Muitas pessoas para ir à rede social vão primeiro ao motor de busca. O link, só para encontrar o link. Sim. Não, e não estou a dizer nada que vocês não possam testar e comprovar. Sim. Mas é surreal. Mas atenção, que há 2 anos foi geringonça. Até foi notícia nas televisões. Mas em resumo, isto acaba por ser... E todos os anos o Google faz um levantamento com as palavras mais pesquisadas. Mas isto é interessante perceber que as ferramentas podem ser úteis não só para nós termos conhecimentos da lista, mas para aplicar no negócio. E depois avaliando qual é que é a ferramenta que faz mais fit com as minhas necessidades ou com as necessidades do cliente. Não é? Claro. Não, o cliente quer uma auditoria, quer perceber como é que está o estado do mercado. Não, o cliente quer performance. É só ver o que é que ele quer. É isso. Em termos de clientes, pegando agora um bocadinho neste seguimento, o que é que tu tens sentido nestes últimos tempos? Quais são as principais necessidades que sentes dos clientes? É mais uma questão de conhecer o mercado, de aplicar ferramentas, uma questão mais estratégica? O que é que tens sentido? Às vezes a questão das formações que tens dado, sentido um bocadinho desse feedback? Olha, então fazer aqui um enquadramento para aquilo que eu faço, que é o meu principal produto é um curso que eu tenho de 2 dias de marketing digital. Portanto, eu umas vezes reduzo para um dia, outras vezes faço para 2 dias, conforme as necessidades da empresa, mas quando as empresas já vêm ter comigo, já vêm com uma necessidade muito objetiva, que é, eu preciso de dar um bocadinho de tudo aos meus funcionários ou então a parceiros de negócio. E então, uma das coisas que aconteceu mais recentemente, talvez nos últimos 2 anos, foi multinacionais ou empresas com maior aporte convidarem parceiros de negócio para eles terem formação sobre uma área que é digital, mas que depois é feito um aconchego para aquilo que eles trabalham. Vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, o lançamento de uma aplicação mobile, o lançamento de um novo site, que tem como objetivo acelerar a curva de aprendizagem dos parceiros e eles irem lá colocar informação para que a informação passe para digital aquilo que antigamente era físico. Coisas simples. Por exemplo, na Carglass fiz o país quase inteiro para dar formação a pessoas que trabalhavam na área de seguros. Um exemplo. E o objetivo era que eles entendessem quais são os potenciais o potencial que o digital pode trazer para eles comunicarem com uma determinada audiência para promover o serviço que eles têm. Pronto, isto para dizer o quê? Para aquilo que é a minha área de trabalho, aquilo que as pessoas mais pedem é uma visão geral. Pronto. Porque é a minha área de trabalho. Mas depois qual é a área de trabalho que eu tento atuar? Que é aquilo que é a minha paixão. A minha paixão é a área da conversão. Eu não minimizo aquilo que é o trabalho com os influenciadores ou o trabalho que é no primeiro estágio de gerar notoriedade. Sim, a atenção, né? Captar a atenção. Certo. Um dos que eu trabalho também com muita frequência é a L'Oréal. Claro. Não trabalho, mas essa área de notoriedade não é a minha área de especialização. Aí vocês são muito melhores do que eu, mais em relações públicas, precisamente para gerar o conceito de necessidade e dar a informação do que é que aí vem. Mas a minha área, aquilo que eu gosto mais é a conversão. Isto para dizer o quê? Eu acabo por naturalmente, quando estou a dar a formação, de pegar os clientes para perceber. Sim, eu acabo por fazer isso naturalmente. Quer dizer assim, ok, vocês investem X, esta é a forma correta para vocês conseguirem perceber como é que fazem o investimento. Façam desta forma, que são as boas práticas, onde eu também vou buscar muito da informação de livros, de conferências, etc., das que eu organizo e das que eu vou lá fora, e este é o resultado que vocês têm que ter e façam desta forma. Portanto, o meu pensamento já nas formações e já nos discursos que eu tenho também com os meus colegas é muito direcionado para a de conversão. Portanto, dir-me-ás, Frederico, outra vez, mas ok, isso é o que tu fazes, mas o que é que as pessoas pedem mais? Na fase, como é a minha área de trabalho, eles pedem mais o overview geral. Mas aquilo que eu tenho estado a sentir cada vez mais é que os clientes querem entender, ok, eu tenho X investimento e aquilo gerou-me X retorno. Não quer dizer que eles não se importem de entender que, ok, eu vou fazer este investimento e eu entendo que não vai ter um efeito imediato. Que no fundo é muita base de RB. Não vai ter é uma construção médio e longo prazo. Nós temos que criar confiança no mercado, não é? Mas, curiosamente, a propósito deste tema, às vezes a conversão se calhar é demasiado acelerada. Vou dar um exemplo rápido, onde foi feita a tentativa de uma mistura de um e outro. Eu já vi que não é cliente da casa, mas ainda ontem estava a ver no LinkedIn o novo anúncio agora da Mini Preço. Sim. A dizer, vamos ao que interessa. As pessoas eu estava a ver a reação que não estavam muito contentes com uma forma tão dura, tão impactante de dizer, olha, eu sei que tu estás só por uma questão de interesse sobre o preço. Isto não é por amor, eu não sei. Sim. E realmente eu próprio estava a pensar assim, alguns clientes que se calhar gostam mesmo da marca podem não achar muita graça a isto. Aqueles que gostam mesmo, que valorizam não só pelo preço, mas pela relação que já têm com os funcionários, pela proximidade de casa, se calhar
Mas eu entendo o conceito, arriscado, muito arrojado, na minha opinião, mas é um estilo. Isto para dizer o quê? Às vezes esta relação de confiança tem a ver, na minha opinião, com duas coisas. Com isto finalizo. Estratégia e processos, que é os que os clientes mais precisam, em todo o resposta, Alexandre. Querem perceber qual é que é a estratégia que eu faço para lá chegar? Quais são os processos ou as ferramentas para eu conseguir atingir um objetivo que me gera um resultado imediato? A mim, lá está, isso é muito importante aquilo que estás a dizer, porque no fundo, lá está, nós hoje em dia toda a gente tem acesso a ferramentas e toda a gente acha que facilmente é só agarrar naquela ferramenta, aplicá-la e já está. Mas eu desde muito cedo que eu comecei a perceber que falta muita questão da parte estratégica às pessoas. Portanto, acham que só aplicar determinada ferramenta é mais que suficiente para gerar os resultados. E acho que é um ponto fundamental aquilo que tu dizes da questão de converter para vendas, não é? E acho que mostrar às pessoas que, ok, aplicar uma determinada estratégia aliando determinadas ferramentas vai permitir um determinado resultado. E acho que isso é que também falta muito às pessoas, que é a tal questão da literacia que estavas a falar, não é? Porque as pessoas sabem, ok, há aqui os meios de comunicação, eu ouço toda a gente a dizer que eu tenho que estar no digital, para mim o digital é o Facebook e é o Google, não é? Um pouco mais, e o YouTube, vou ver lá umas músicas, mas o que é que isto implica para o meu negócio? E acho que o trabalho que tens feito, não só em termos de eventos, tanto o Click Summit como o Digitalks e também as formações, acho que tem permitido muito essa formação, esse acrescentar de conhecimento às pessoas e às empresas, principalmente, que falta, não é? E acho que isso é muito importante para levar Portugal para a frente. Diz-me tu. Sim, concordo. Em termos de... Eu se calhar só ia pegar na tua observação e dividi-la aqui em 3 pontos muito breves. Sem querer também já amassar. Não. Fiquem aí, estamos dentro do tempo. Eu estou-vos a ver. Olha só. Estamos dentro do tempo. Mas eu costumo, para sintetizar o entendimento das pessoas sobre aquilo que seria o panorama da área digital, eu costumo dizer que existem 3 áreas muito fortes. Não quer dizer que elas sejam todas assim compartimentadas, mas é muito fácil. A área de tráfego, como é que nós atraímos os clientes, como é que vamos buscar mais visitantes, nós queremos ter a atenção deles, a área de tráfego, levamos as pessoas do ponto A para o ponto B, do Facebook para o site, por exemplo. A área de engagement, relacionamento, ok, o cliente já chegou. Ou então pode não ter chegado, mas eu preciso de entender quais são as motivações, o que é que ele quer, esclarecer as dúvidas que ele tem, no live chat, no Facebook, seja onde for, mas quero uma relação com ele para ganhar a confiança. E depois a última área, que é a área da conversão. Exemplo, o cliente já chegou ao meu site, eu já esclareci todas as dúvidas que ele tinha. A área de conversão é o resultado final, que será ou a captação de um contacto ou então a venda em si. Ter estas 3 áreas compartimentadas, embora elas depois tenham fluxos entre elas, mas já permite perceber o seguinte: bom, a minha empresa é mais forte aqui, tráfego, engagement ou conversão. O que é que me falta dentro da empresa? Claro. Conseguir atrair melhores clientes, conseguir gerir melhor a relação que eu tenho com eles, ou conseguir aqueles clientes que eu já tenho, ou aqueles que já me vão surgindo no fluxo de venda naturalmente, que eu consiga fechar numa venda. Estas 3 áreas já me ajudam a entender não só de estratégia, como processos, e depois avaliar quais são as ferramentas que eu preciso pincelar em cada uma das áreas. Mas numa das formações que eu tive agora recentemente em Londres, com aquele tipo que é o Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, eu fui lá de propósito, estava super entusiasmado porque eu queria saber se aquilo, porque eu vou dizer, ainda estamos em português, Portugal, cobra 100 mil euros para falar 40 minutos em palco. E eu precisava de entender o que é performance. O valor. Muito bem. Eu queria entender. Claro. Eu já o tinha convidado várias vezes, mas não tenho nenhuma inconfidência, mas os grandes patamares é tudo assim, não é? Então eu precisava de entender porque é que é um top performer. Tipo, um top performer num palco eu preciso de ver. Então fui lá, não paguei este valor. Fui lá ver, né? Era um auditório com 400 pessoas. Pá, realmente ele é bom. Mas ele disse uma coisa que me ficou na cabeça. Eu nada que a gente já não tenha ouvido. Mas eu fiquei a pensar, pá, realmente faz sentido. As pessoas não compram de nós por 2 motivos. Elas não compram de nós por 2 motivos. Ou não conhecem, ou não confiam. E portanto, nós temos que tentar mostrar que a marca tem um determinado valor. E aí entra o marketing em ação, não é? Claro. Mostrar que se este serviço traz valor agregado por aquele motivo aquilo. E entram todas as fases. Fase de tráfego, engagement, conversão. E dependendo em que estágio que o cliente está. O cliente tem consciência do problema e tem consciência da solução. Porque se for um cliente, é um cliente que a gente chama de tráfego quente. É um cliente que não tem consciência da solução, mas tem consciência do problema, do género. Pá, eu realmente tenho queda de cabelo. Pá, qual é que é o produto que eu vou utilizar? Eu não sei. Pá, ou então, eu agora eu preciso de uma agência de relações públicas. Qual é aquela onde eu vou? Nós chamamos isto de tráfego morno.
ou ao tráfego frio. Pera lá, não preciso nada de relações públicas agora. Não preciso, nem estou a pensar num tema. Eu vou fazer uma conferência e não estou a pensar no tema. Não, claro que eu não ia fazer. Por acaso, curiosamente, sempre fiz as conferências, tivemos sempre RP. Minha formação também é relações públicas. Mas em resumo, mas só para dizer o seguinte, eu também é preciso entender em que estágio é que está o cliente. Ele tem que estágio? Ele sabe o que é que quer, não sabe, está apenas a ver casas, mas só por curiosidade. Sabe quando é que vai investir, não sabe quando é que vai investir. Está em que estágio? A pessoa que nos chega... Daí ser importante fazermos a tal segmentação de clientes, né? Fazer um estudo do comportamento do consumidor e perceber, ok, nós temos este tipo de cliente que vem cá só ver, de vez em quando, né? o tal tráfego frio. Temos aquele que, ok, já se sente a necessidade de mudar de casa porque vai aumentar a família, então está aqui já com outro comportamento, né? E também falta um bocadinho fazer esse tipo de estudo, né? Porque não é muito, quer dizer, agora com ferramentas digitais... Ajuda. Exato. Bom, vamos ver. Estudos de mercado sempre existiram, não é? Sim. Ou seja, há muitas empresas que o fazem. Às vezes, a grande diferença é entender o seguinte: será que esse estudo de mercado já tem consciência sobre o consumidor digital? Porque podem ser, o comportamento deles pode ser diferente, a forma como pesquisam. Olha, pegando nesse tema e já deixando, como estamos já quase a encerrar, vou tocar aqui neste tema, que é o seguinte: eu fiz um trabalho para o Ministério da Justiça muito interessante sobre o que é que as pessoas pesquisam quando alguém morre. Se algum familiar ou amigo morrer, o que é que as pessoas pesquisam? Como? Eles sabiam o comportamento do lado dos serviços públicos. A pessoa que vai à segurança social, eles sabiam esse lado, mas não sabiam o outro lado. Então a minha equipa fez um trabalho bastante exaustivo, durou bastante tempo, para entender, usando imensas plataformas, não é? Mas, porque o do lado de focus group, etc., que é o arranque normalmente, esse lado eles faziam do lado deles, eles podiam entender a motivação do digital. E para mim eu fiquei tão apaixonado pelo tema, e é um tema que, não, quer dizer, é esquisito a gente pensar morte e paixão. É? Sim, bem esquisito. Não, e só para dizer que no meio do processo a minha avó morreu, portanto foi uma coisa assim... Mas só me tornou ainda mais consciente que eu nunca tinha pensado num tema. Também, felizmente, nunca aconteceu eu ter que tratar diretamente até agora. E até agora. Mesmo depois da minha avó também foi o caso. Mas isto para dizer o quê? Eu fiquei tão apaixonado pelo tema que no Click Summit, na última edição, eu trouxe cá a referência mundial no tema, que é uma empresa chamada Dead Social, para partilhar com as pessoas que lá estavam o que é que acontece, como é que se trabalha o digital em relação a este tema. Por exemplo, será que o perfil deve ficar aberto ou o perfil deve ficar fechado? Perguntas que têm a ver até com a ética, não é? Sim. Vamos manter o perfil a comunicar ou não? Não vou deixar este tema para agora, não é? Mas só para dizer o quê? Eu gostei muito de fazer esse trabalho, mas que tem a ver exatamente com o que tu disseste, que é a primeira fase que as empresas têm que fazer é para tentar avaliar se o comportamento é diferente ou não. Claro. Será que é diferente? E em que fase é a questão da vida também, não é? Em que fase é a questão? Por exemplo, uma das ferramentas que eu gosto muito e que costumo recomendar nas minhas formações chama-se Facebook Audience Insights, que é uma ferramenta que permite ver as pessoas estão mais solteiras ou estão mais casadas. Nos últimos 30 dias, em Lisboa, as pessoas estão mais solteiras ou mais casadas. Por altura que estamos a gravar este vídeo, nós estamos agora aqui a aproximarmos do verão, não é? Posso-vos já dizer que no Porto, em Lisboa, as pessoas estão mais solteiras. Porque no verão acontecem sempre duas coisas, não é? É isto. Pessoas mais solteiras e dietas. Vais lembrar um bocadinho como no Brasil, não é? Quando chega ali o carnaval há muito mais solteiros, não é? Talvez. Mas reparem, como é que esta informação me chega para eu tomar uma decisão enquanto negócio? Para eu tomar uma decisão enquanto negócio, se eu tivesse uma imobiliária, penso, se as pessoas estão mais solteiras, eu vou vender T4 e T5, se calhar não vou ter muito sucesso. Agora, se eu começar a investir um bocadinho mais em T0 e T1, as pessoas estão mais solteiras, ou vão começar a namorar e tal. Isto para dizer o quê? Isto tem a ver com também a sazonalidade, como os brinquedos vendem um pico brutal em dezembro, mas também existe este comportamento normal noutras épocas do ano em relação a outros negócios. E é preciso entender em que áreas, em que zonas do mês é que isso vai acontecer, ou em que zonas do ano é que isso vai acontecer, onde é que vai, quais são as localizações, e por exemplo, quais são as páginas de Facebook que pessoas gostam de relações públicas, as pessoas gostam de relações públicas, que é que eles seguem, quais são as páginas que eles têm mais afinidade, por exemplo. Claro. Ainda agora estava a ver que vai haver um congresso para o ano, não é? De Relações Públicas Internacional aqui em Lisboa, acho que é 9 e 10 de outubro, ganharam agora, essas pessoas, se eu quisesse comunicar com profissionais de relações públicas, quais são as páginas que eles gostam mais de Facebook? Saber isso permitia-me já avaliar e entrar em contato. E permite, lá está, criar a tal familiaridade, não é? Como estavas a dizer, não conhecem ou não confiam, não é?
Nós podemos chegar até eles com coisas em comum, não é? É assim que nós de alguma maneira fazemos amigos, é através de temas em comum que a pessoa vê, olha, esta pessoa tem os mesmos interesses do que eu, parece-me Não de diria confiança. melhor. Não é? É isso. É isso. Pronto. Eu acho que, não sei se tens mais alguma pergunta para acho que fazer. abordámos aqui, acho que um bocadinho. Ficámos bem esclarecidos, foi aqui uma aula de marketing digital em 20 minutos. Frederico, muito obrigado por vires. A quem nos segue, muito obrigado por verem e até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Comprei o livro Marketing Digital para Empresas. Conversão, viram?